Imagine encontrar um bebê abandonado na porta de sua casa, com uma carta que diz: "Não posso cuidar dele. Cuide por mim." Foi isso que Mariana enfrentou em um dia comum. Ela sempre sonhou em ser mãe, mas seu marido Carlos jamais quis filhos. Agora, com o destino de uma criança em suas mãos, Mariana se vê diante de uma decisão impossível. Ela escolhe cuidar do bebê, mas ao contar ao marido, ele a abandona, deixando uma ameaça: "Se você ficar com essa criança, eu vou embora." O que acontecerá com Mariana e o pequeno Lucas? E o que o futuro reserva para eles quando os segredos do passado começam a vir à tona? A resposta está por vir. O sol da manhã entrava pelas frestas da janela da cozinha, iluminando a casa impecavelmente arrumada de Mariana e Carlos. O aroma de café fresco e pão aquecido se espalhava pelo ambiente, como era de costume nas manhãs tranquilas daquele casal. Mariana, com seus longos cabelos presos em um coque despretensioso, olhava pela janela com um olhar distante. Carlos estava à mesa, mergulhado no jornal, alheio ao turbilhão de emoções que a esposa carregava silenciosamente. "Carlos", ela começou, hesitante, mas firme. "Você já pensou que talvez estejamos prontos para um filho?" Ele largou o jornal com um suspiro impaciente, como se essa conversa fosse um disco arranhado que ele preferia nunca mais ouvir. "Mariana, já falamos sobre isso. Nosso trabalho, nossa vida. Estamos bem assim. Um filho só atrapalharia." A resposta caiu como uma pedra no peito de Mariana. Eles estavam casados havia mais de 10 anos, e o desejo de ser mãe era algo que pulsava nela desde sempre. Mas, como em todas as vezes anteriores, ela guardou as palavras que queria dizer. Fez-se silêncio, interrompido apenas pelo ruído do carro de Carlos dando partida minutos depois. Quando o silêncio se instalou na casa, Mariana suspirou, resignada, pronta para começar mais um dia de trabalho em seu pequeno ateliê. Mas algo chamou sua atenção. Um som fraco e insistente vindo da porta. Era quase imperceptível, como o gemido abafado. Curiosa, ela abriu a porta lentamente e, com o coração acelerado, viu o que jamais esperaria. Um cesto de vime, forrado com um cobertor azul e dentro dele, um bebê. Os olhinhos brilhantes do bebê encontraram os de Mariana e, por um momento, o mundo parou. Ele era pequeno, frágil, com uma pele rosada e mãos minúsculas que tentavam agarrar o ar ao seu redor. Ao lado do cesto, uma carta escrita com urgência e lágrimas secas. Com as mãos trêmulas, Mariana desdobrou o papel e leu: "Por favor, cuide dele. Eu não tenho como fazê-lo. Ele merece uma vida que eu não posso dar." Seu coração disparou. Ela olhou ao redor como se esperasse ver alguém espiando de longe, mas a rua estava deserta. O bebê emitiu um som suave, quase como um choro contido, e naquele momento algo dentro dela mudou para sempre. Sem pensar duas vezes, ela pegou o cesto, apertando o bebê contra o peito. "Você está seguro agora", sussurrou, as lágrimas começando a correr. Carlos voltou para casa à noite, exausto de mais um dia de reuniões e trabalho. Ele entrou e logo percebeu a mudança no ambiente. Mariana estava sentada no sofá, segurando o bebê nos braços, embalando-o com cuidado. Ele congelou na entrada, a pasta de trabalho escorregando de sua mão. "O que é isso, Mariana?" perguntou, sua voz carregada de incredulidade. "Ele foi deixado na nossa porta, Carlos. Olha para ele. Ele é tão pequeno, tão indefeso. Não posso deixá-lo sozinho." Carlos franziu o senho, aproximando-se lentamente. "Não podemos simplesmente ficar com ele. Isso é loucura. Temos que ligar para a polícia ou para os serviços sociais. Isso não é problema nosso. Não é problema nosso." Mariana levantou-se, a voz firme, embora seus olhos estivessem marejados. "Carlos, é um bebê. Ele precisa de nós. E se ninguém aparecer, o que será dele?" Carlos sua cabeça, frustrado. "Se você quer brincar de mãe, faça isso, mas sem mim. Não vou arruinar minha vida por uma criança que nem a nossa." "Se insistir nisso, Mariana, está por sua conta." Aquelas palavras cortaram como facas, mas Mariana não hesitou. Ela olhou para o bebê em seus braços, para seus olhos inocentes, e sentiu um calor que nunca havia experimentado. "Então é isso. Se você não pode entender, não precisa ficar." Carlos recolheu suas coisas em silêncio e foi embora naquela mesma noite. Mariana ficou sozinha na casa que antes era repleta de sorrisos compartilhados. Mas ao olhar para o bebê, agora adormecida em seus braços, ela soube que sua decisão era a certa. Uma nova jornada começava, e ela estava pronta para enfrentá-la. Os dias que seguiram a partida de Carlos foram longos e silenciosos para Mariana. Mas de alguma forma, ela se sentiu mais forte, mais determinada.
A casa que antes compartilhava com seu marido agora parecia silenciosa demais, e, por um tempo, o peso da solidão a sufocou. Mas ao olhar para Lucas, o bebê que agora preenchia sua vida, essa solidão desaparecia como uma névoa. Ele havia se tornado sua razão, seu único foco. Mariana sabia que não seria fácil. Criar um filho sozinha, sem o apoio de Carlos, era um desafio enorme, mas algo dentro dela dizia que aquele bebê precisava dela. E ela faria tudo ao seu alcance para garantir que ele tivesse o melhor. As manhãs começaram cedo, com Mariana se levantando antes do amanhecer. Ela preparava o leite, trocava as fraldas de Lucas com destreza, e enquanto ele dormia, ela se dedicava ao seu ateliê. Seu trabalho como designer de interiores lhe dava uma boa renda. E ela sabia que, embora as dificuldades financeiras fossem uma preocupação constante, a felicidade de Lucas e a estabilidade que ela poderia lhe proporcionar valiam mais do que qualquer outro bem material. Mas as noites eram diferentes. As noites eram para Lucas. Ela o embalava até ele adormecer, e ali, com o pequeno em seus braços, Mariana sentia que o amor verdadeiro não dependia de sangue, mas de uma escolha diária. E ela escolhera, com todas as suas forças, ser mãe daquele menino. Com o passar dos meses, a casa de Mariana se transformava. O ateliê ganhou novos desenhos, novas cores, refletindo a vida que agora florescia ali. Lucas, com seus olhinhos brilhantes e sorriso de anjo, conquistava todos ao seu redor. As vizinhas, que antes eram apenas conhecidas, agora eram amigas. Que menino educado, diziam todas, encantadas com sua gentileza e alegria. Na escola, Lucas se destacava. As professoras falavam de sua inteligência, seu comportamento exemplar, e os colegas o adoravam. Mas havia algo mais em Lucas. Ele era, acima de tudo, amoroso. Quando voltava da escola, corria para os braços de Mariana e, com um sorriso no rosto, dizia: "Mãe, você é a melhor do mundo." Mariana sentiu o coração aquecer a cada palavra de Lucas. Ele não sabia, mas ela entendia o que ele queria dizer. Ele via nela uma mãe, alguém que o amava como nenhum outro poderia. Para ele, a história de ser abandonado na porta da casa não fazia parte da sua vida. Ele só conhecia o amor incondicional de Mariana, e ela lhe dava tudo: carinho, atenção e principalmente o sentimento de pertencimento. Ele pertencia a ela e ela a ele. Juntos formavam uma família única. Porém, Mariana guardava um segredo, um peso que não sabia como dividir. Quando Lucas perguntava sobre o pai, ela sempre dizia que ele havia partido. Não contava que ele tinha sido deixado na porta quando um bebê, sem qualquer explicação. Mariana acreditava que, de alguma forma, o segredo era necessário. Lucas era pequeno demais para entender a dor de ser abandonado. E ela não queria que ele tivesse esse peso, que soubesse que a história que ele imaginava não era verdadeira. O tempo passou, e por mais que Mariana tentasse não pensar no passado, algo sempre a incomodava. Ela sabia que um dia, Lucas teria que saber a verdade. Mas por enquanto, ela se concentrava no presente. Ela olhava para o filho que estava crescendo, cheio de vida, e seu coração se enchia de gratidão. Tudo que ela havia perdido com Carlos, ela havia ganhado em dobro com Lucas. O outono havia chegado, trazendo consigo uma brisa fresca e folhas douradas que dançavam pelo caminho. Mariana estava na varanda, com os olhos fixos nas árvores do jardim, quando ouviu o som de pneus raspando na estrada. Era algo familiar, mas também estranho, como se o próprio tempo estivesse se aproximando para mudar as coisas. Ela olhou para o portão da frente e, com surpresa, viu um carro elegante, de um preto brilhante, estacionando na calçada. O veículo chamava a atenção por sua sofisticação, e a mulher que dele desceu parecia ser o reflexo da elegância que o carro emanava. Ela era alta, bem vestida, com um ar de quem sempre soubera o que queria. O cabelo loiro, impecável, caía sobre os ombros, e sua postura exalava confiança. Quando ela se aproximou da porta, Mariana sentiu um frio na espinha. Algo naquele encontro estava prestes a mexer com sua vida de uma maneira que ela não podia prever. A mulher se aproximou, e antes mesmo que Mariana pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela foi direta. "Meu nome é Helena, e quero meu filho de volta." As palavras caíram sobre Mariana como uma pedra no estômago. Ela não soubera o que dizer de imediato. Seu corpo ficou imóvel e o coração parecia ter parado de bater por um momento. "O quê?" Foi tudo o que ela conseguiu balbuciar. Helena sorriu, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. "Sim, Lucas é meu filho biológico. Eu o dei para você por um motivo. E agora eu quero ele de volta." Mariana sentiu suas mãos tremendo,
Ela olhou para o interior da casa, onde Lucas estava, completamente alheio a essa invasão do passado. A mulher diante dela parecia tão segura, tão determinada, e as palavras que saíam de seus lábios eram carregadas de autoridade. Mas como assim? Você quer ele de volta? Mariana forçou-se a falar, a voz falhando. Você o abandonou. Você o deixou na minha porta e foi embora. Não fez nenhum esforço por ele. Helena deu de ombros, como se estivesse falando de algo trivial. Na época, eu não tinha condições de cuidar dele. Eu sabia que não podia. Mas agora eu tenho tudo o que preciso. E quero que ele faça parte da minha vida. Ele é meu filho e não seu. Aquelas palavras soaram como uma facada, uma dor profunda que rasgava tudo que Mariana havia construído com tanto amor. Ela lutou para não deixar as lágrimas caírem, mas o peso da injustiça a consumia. Como aquela mulher que abandonara Lucas tinha o direito de aparecer agora e querer levá-lo de volta. Mariana respirou fundo, controlando suas emoções. Ele é meu filho. Eu o criei. Eu fui quem o amou desde o primeiro momento em que ele estava em meus braços. Você não tem o direito de simplesmente aparecer e pedir ele de volta. Helena, no entanto, não parecia afetada. Ela olhou diretamente nos olhos de Mariana, seu olhar afiado como uma lâmina. Eu tenho todo o direito. Lucas é meu filho biológico. Você apenas o adotou ilegalmente. E de acordo com a lei, ele tem o direito de estar comigo. As palavras de Helena começaram a ecoar na mente de Mariana, como um trovão distante que ela não sabia como evitar. Ela sabia que a mulher estava certa. Helena tinha o direito legal sobre Lucas. E agora que ela estava disposta a lutar por ele, Mariana começava a perceber que o amor que ela pensava ser suficiente talvez não fosse o suficiente para impedir o que estava por vir. Mas o pior ainda estava por vir. Helena, com sua confiança inabalável, deu um sorriso frio antes de se virar para partir. Você vai ver. Eu não vou descansar até ter Lucas de volta. Você não pode competir comigo. Aquelas palavras soaram como uma sentença, e o ar parecia ter se tornado mais denso, mais pesado. Mariana assistiu a mulher entrar no carro e desaparecer na estrada, levando consigo o peso de uma ameaça que ela nunca imaginou enfrentar. Quando ela entrou em casa, Lucas estava correndo para ela com um sorriso largo no rosto. Mãe, olha o que eu trouxe da escola. Mas quando viu o rosto de Mariana, a preocupação tomou conta de seu pequeno semblante. Mãe, o que aconteceu? Você está diferente. Mariana se abaixou, segurando Lucas com força. Ela queria lhe contar a verdade, queria explicar tudo, mas algo dentro dela a impedia. Ela sabia que Lucas não entenderia a complexidade da situação, mas ele começava a perceber que algo estava acontecendo. O que ele não sabia era que antes mesmo de entender a vida, ele já estava sendo puxado para um jogo que não escolheu jogar. Está tudo bem, filho, Mariana respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Só não quero que você se preocupe com nada. Mas Mariana sabia que não seria fácil. Helena havia lançado a primeira pedra, e o que vinha pela frente seria uma batalha difícil, uma batalha que ela não estava preparada para enfrentar sozinha. Mas, como sempre fizera, ela estava disposta a lutar até o fim. Para Lucas. Para o filho que ela criara com tanto amor. A tensão havia começado. A casa estava em silêncio naquela noite. O tipo de silêncio profundo que precede a tormenta. Mariana estava sentada na sala de estar, as mãos firmemente pressionadas contra o tecido do sofá, os olhos fixos na janela. Ela sabia que o que acabara de acontecer com Helena não era o fim de um confronto, mas apenas o começo de uma batalha pela custódia de Lucas. E o peso dessa realidade parecia mais esmagador a cada minuto que passava. A cada batida do relógio, Mariana pensava em como havia chegado até ali. Ela não queria ser uma guerreira. Não queria se ver envolvida em algo tão doloroso, tão desgastante. Ela só queria ser mãe. A mãe que Lucas conhecia, a mulher que o amava como ninguém. Mas agora, tudo isso estava sendo desafiado de forma brutal por uma mulher que havia dado à luz Lucas e, mais tarde, o deixado para trás sem remorso. No entanto, naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, Mariana sabia que não havia mais como fugir. Helena não seria a única a lutar pelo filho. Mariana também lutaria. Lutaria como nunca antes. O telefone de Mariana tocou, quebrando o silêncio pesado. Ela olhou para o visor e viu que era o advogado que ela havia procurado logo após o encontro com Helena. Ela sabia que precisava se preparar para o pior, mas não estava pronta para o peso das palavras que ele traria. Mariana, precisamos conversar, disse o advogado com uma voz grave e cheia de preocupação.
A situação está se complicando. Helena está buscando a guarda de Lucas, e com os recursos dela, as coisas não serão fáceis para nós. Ela tem poder e dinheiro para pressionar, e sinceramente, o processo pode ser demorado e difícil. Mariana sentiu um frio tomar conta de seu corpo. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não entendo. Como ela pode fazer isso? Como ela pode simplesmente aparecer agora e querer levar Lucas de volta depois de tantos anos? O advogado suspirou do outro lado da linha. A lei é complicada, Mariana. O que você fez foi ilegalmente uma adoção, e a mãe biológica de Lucas tem direito de questionar isso, especialmente com o status que ela tem agora. Ela pode argumentar que tem melhores condições para criá-lo. Ela pode usar tudo o que tem para ganhar o caso. Essas palavras caíram sobre Mariana como um golpe direto no peito. A realidade do processo judicial agora estava se tornando mais tangível, e com isso, a angústia se aprofundava. Helena não estava apenas tentando levar Lucas de volta. Ela estava disposta a usar cada recurso ao seu favor, e Mariana, por mais que tentasse ser forte, sentia-se em desvantagem. Ela tinha o amor de Lucas, mas será que isso seria o suficiente? Na manhã seguinte, com a mente ainda cheia de preocupações, Mariana decidiu que precisava conversar com Lucas. Não sabia como, mas sabia que o momento de revelar a verdade para ele havia chegado. Ela não queria esconder mais nada. Ele já estava começando a perceber que algo estava errado. E ela sabia que, se não fosse ela a contar, o peso de todo esse segredo acabaria se tornando insuportável para ele. Ela encontrou Lucas no quintal, brincando com seu cão. Ele estava rindo, como sempre, mas a expressão de Mariana fez o sorriso dele desaparecer. Ele levantou os olhos e, ao ver o rosto sério de sua mãe, sentiu um calafrio. Mãe, o que aconteceu? Você está diferente. O que é isso que você tem que me contar? Mariana respirou fundo. Ela olhou nos olhos de Lucas, tão inocentes, tão cheios de confiança, e teve a sensação de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Ela sabia que ele não entenderia tudo, mas precisava ser honesta. Ele merecia saber a verdade. Lucas, querido, tem algo que você precisa saber sobre o seu passado. Algo que eu nunca te contei antes. Eu não sou sua mãe biológica. Aquelas palavras caíram pesadas, como uma verdade que até Mariana estava lutando para aceitar. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se as palavras não tivessem feito sentido. Ele se levantou olhando para ela com uma expressão de confusão no rosto. Mas você é minha mãe, né? Você sempre cuidou de mim. Mariana engoliu em seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sim, Lucas, eu sou sua mãe. Eu te amo como se fosse meu filho biológico. Eu cuidei de você desde o primeiro dia em que você apareceu na minha porta. Mas você foi deixado lá por outra mulher, que é a sua mãe biológica. O nome dela é Helena. E ela quer você de volta. Lucas ficou paralisado, seu olhar perdido entre as palavras de Mariana e a confusão que se formava em sua mente. Ele sentou-se no banco do jardim e passou as mãos pelos cabelos, tentando compreender o que estava acontecendo. O quê? Como assim? Ela quer me levar embora. Mariana assentiu, o peso do sofrimento refletido em seu olhar. Sim, Lucas, ela apareceu ontem. Ela tem um carro grande, muito dinheiro e ela quer você de volta. Eu não sei o que fazer. Mas eu não vou deixar você ir, não importa o que aconteça. Você é meu filho e nada vai mudar isso. Lucas olhou para ela, a dor nos olhos crescendo com cada palavra. Mas quem sou eu então? Eu não entendo. Minha mãe biológica quer me levar de volta, mas você é quem me criou, quem me amou. Eu não sei o que fazer. Mariana se aproximou e o abraçou, sentindo seu corpo tenso e nervoso. Eu sei, filho, eu sei que isso é muito para você, mas eu vou lutar por você, Lucas. Eu sempre vou lutar por você. O que Mariana não sabia era que, enquanto o confronto se aproximava, a batalha seria mais difícil do que ela imaginava. E a história de Lucas, que um dia começou com um simples cesto na porta de sua casa, agora estava se tornando uma complexa teia de escolhas, mentiras e segredos. Ela só sabia de uma coisa. Ela nunca o deixaria ir, não sem lutar até o último suspiro. O tribunal estava se aproximando. E Mariana sabia que a luta pela guarda de Lucas seria uma guerra que ela não estava disposta a perder. A sala de tribunal estava fria e impessoal. As paredes de madeira escura e o piso polido refletiam a luz branca e impessoal que vinha de lâmpadas fluorescentes no teto. Mariana entrou com o coração batendo forte, os nervos à flor da pele, sentindo que o peso daquele momento poderia esmagá-la a qualquer instante.
Ao seu lado, seu advogado, um homem de meia idade, com o rosto grave e sério, ajustava os óculos e a olhava com uma expressão de preocupação, como se o futuro de ambos estivesse em jogo naquele instante. E de fato, estava. Ela sentou-se na bancada, observando a outra parte da sala. Do lado direito, Helena estava ali, acompanhada de um advogado de aparência sofisticada, que parecia tão imponente quanto a própria mulher. Helena estava impecavelmente vestida, com sua pele perfeitamente maquiada e um sorriso de confiança nos lábios. Ela não parecia desconfortável nem um pouco. Ao contrário, parecia estar em casa, no centro de tudo, como se tivesse sido feita para comandar aquele ambiente. Mariana não conseguia deixar de se perguntar o que passava pela cabeça de Helena. Ela sabia que essa mulher tinha dinheiro, poder, mas ela também sabia que o que ela estava tentando tirar de Mariana era algo muito mais valioso: o amor incondicional de um filho. Lucas, por sua vez, estava sentado ao centro, com o rosto pálido e os olhos fixos no chão. Ele ainda não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas sentia o peso da situação. A tensão na sala era palpável, e ele, como criança, sabia que algo muito grande estava em jogo, mas não conseguia compreender o quanto ele era parte disso tudo. O julgamento não era apenas sobre a guarda dele. Ele agora estava sendo tratado como um objeto, uma peça numa disputa que ele jamais pediu para ser parte. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, entrou na sala. O som do martelo ressoou pela sala silenciosa, e todos se levantaram imediatamente. Quando o juiz pediu para que se sentassem, a tensão aumentou ainda mais. Este tribunal tem a tarefa de decidir sobre a guarda do menor Lucas Pereira, disse o juiz, olhando por cima dos óculos com um olhar firme. As partes envolvidas são a mãe biológica, Helena Duarte, e a mãe adotiva, Mariana Pereira. Ouvi-los-ei agora, e em seguida, tomarei uma decisão com base nas evidências apresentadas. Helena foi a primeira a falar. Com a voz tranquila e segura, ela se levantou e se dirigiu ao tribunal, seu olhar nunca saindo de Mariana, como se ela fosse a única a ser derrotada. Senhor juiz, começou ela, eu sou a mãe biológica de Lucas. Eu, ao contrário da senhora, tenho a verdadeira ligação com ele. Eu estive ausente por algum tempo, sim, mas agora eu sou uma mulher diferente. Eu tenho condições de oferecer a Lucas tudo o que ele merece. Tenho dinheiro, uma casa ampla e tudo o que ele pode precisar. Mais do que isso, sou a mãe dele. O sangue dele corre nas minhas veias. Eu fui a que lhe deu a vida, e é a mim que ele pertence. E não importa o quanto ela tente esconder isso, ele é meu filho, e eu sou a única que pode dar a ele o futuro que ele merece. As palavras de Helena cortaram o ar como uma lâmina afiada. Mariana sentiu o golpe. Ela sabia que Helena estava apelando para a emoção, tentando manipular o tribunal com promessas de riqueza e um futuro brilhante. Ela podia ser a mãe biológica, mas isso não dava a ela o direito de arrancar Lucas do seu lado. Mariana sabia que Lucas tinha crescido em um lar de amor, de cuidados verdadeiros e genuínos, não em um mundo de luxo e aparências. Quando foi a vez de Mariana, ela sentiu seu corpo tremer, mas sua voz se manteve firme quando ela se levantou. Ela olhou para o juiz e depois para Lucas, que a observava com olhos tristes, e então para Helena, que ainda mantinha aquele sorriso frio e superior. Senhor juiz, eu sei que sou a mãe adotiva de Lucas, mas isso nunca diminuiu o meu amor por ele. Começou Maria, sua voz ecoando na sala silenciosa. Eu cuidei dele quando ele não tinha mais ninguém. Eu o criei com o coração aberto. Lhe dei tudo o que podia. Amor, educação, apoio. Ele me chama de mãe porque sou a pessoa que sempre esteve ao seu lado, em todos os momentos de sua vida. Pergunte a sua comida favorita, e sou eu quem saberei. Pergunte sua cor favorita, e eu quem saberei. A idade que caiu seu primeiro dentinho, a primeira palavra que ele falou, a primeira palavra que leu, quem cuidou quando estava doente sempre fui eu. Não importa o que Helena tem agora ou o que ela diga, o que importa é que eu sou a mãe dele. Eu lutei por ele, e ele lutou por mim. Ele cresceu aqui, conosco, e eu nunca o deixei faltar nada. Não posso perder isso. Não posso perder ele. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela as manteve sob controle. Ela não podia se deixar render agora. Não, quando tudo estava em jogo. Ela olhou para Lucas mais uma vez, e os olhos dele a partir dali foram a sua maior força. Eu não sou rica em bens, senhor juiz, mas sou rica em amor. E isso é tudo que Lucas precisa. Não é a casa grande, não é o carro importado. Ele precisa de estabilidade emocional, de carinho, de apoio. Eu sou a mãe dele.
e só eu sei o que é melhor para ele. O juiz escutou atentamente as palavras de ambas as partes, sua expressão impassível. Ele olhou para os documentos na mesa, folheando-os, refletindo sobre cada argumento que acabara de ouvir. Mariana sentiu o peso do silêncio na sala, e seu coração batia com força, aguardando a decisão. Lucas estava em sua mente o tempo todo. Ele era sua razão para continuar lutando. Quando o juiz finalmente se levantou, todos na sala prenderam a respiração. A decisão estava prestes a ser tomada. Eu entendo que esta é uma situação delicada e emocionalmente carregada, disse o juiz, olhando para as partes envolvidas. Ambas as mulheres apresentaram argumentos válidos. No entanto, em casos como este, é preciso considerar o melhor interesse da criança. A ligação biológica não pode ser o único fator decisivo. O que importa é a estabilidade emocional e o bem-estar da criança. A pausa foi longa. Mariana sentiu a pressão do momento esmagar sua alma, mas manteve-se firme. Após considerar todos os aspectos apresentados, eu decido que a guarda de Lucas permanecerá com Mariana Pereira, sua mãe adotiva. Um suspiro coletivo percorreu a sala, e o coração de Mariana saltou no peito. Ela fechou os olhos por um momento em agradecimento e alívio. Mas ao olhar para Helena, percebeu que a batalha não estava terminada. A expressão de Helena era de pura frustração, de raiva contida, mas Mariana sabia que pelo menos naquele momento, ela havia vencido. O juiz continuou, sem dar espaço para outra reação. Helena Duarte tem o direito de manter contato com Lucas, mas a guarda legal fica com Mariana. Mariana sentiu o peso das palavras, mas ao mesmo tempo uma leveza tomou conta dela. Ela abraçou Lucas com força, sentindo que tudo o que havia lutado, todas as noites, sem dormir, finalmente havia valido a pena. Helena poderia ter o dinheiro, poderia ter o poder, mas ela jamais teria o que Mariana tinha, o amor incondicional de um filho. Ainda assim, Mariana sabia que isso era apenas o começo. A batalha tinha sido vencida, mas Helena não ficaria quieta. Ela tinha certeza disso. E Mariana sabia que continuaria lutando. Para Lucas, para seu filho, para o amor deles. Era uma manhã tranquila, uma daquelas que Mariana costumava aproveitar para refletir sobre os altos e baixos da vida. O aroma do café ainda quente preenchia a cozinha, enquanto Lucas se preparava para sair para a escola. O som suave das suas risadas, agora mais profundas, ecoava pela casa. Uma lembrança constante de que o tempo estava passando e que ele já não era mais aquele menininho que ela vira pela primeira vez na porta de sua casa. Mariana estava absorta em seus pensamentos quando, de repente, o som do interfone cortou o ar da sala. O coração dela deu um salto. Não esperava nenhuma visita naquela manhã. Ela se levantou rapidamente e foi até a porta, hesitante. Não sabia o que estava esperando, mas algo em sua intuição dizia que aquele som anunciava algo importante, ou talvez algo perigoso. Ao abrir a porta, seus olhos se fixaram em um homem à sua frente. Era ele, o ex-marido. Depois de tantos anos, depois de tantas promessas quebradas, ali estava Carlos, com o rosto cansado e os olhos carregados de arrependimento. Ele estava diferente. O cabelo, antes bem cuidado, estava agora um pouco mais grisalho e as roupas que usava pareciam mais simples, quase deslocadas de sua imagem de sucesso que ele tinha antes de abandoná-la. Mariana congelou por um instante, sua mente não acreditando no que via. Como ele ousava aparecer ali agora? Depois de tudo o que aconteceu, depois de ter abandonado ela e o menino sem olhar para trás? Mariana, preciso falar com você, disse Carlos, a voz cheia de um peso que Mariana não conseguia identificar. Ela queria fechar a porta imediatamente, mas algo a fez hesitar. O que ele queria agora? Ela o olhou com desdém. O que você quer, Carlos? Não tem mais nada a ver comigo. Carlos deu um passo à frente, seu olhar implorante. Não é isso, Mariana. Eu vim aqui porque preciso contar a verdade. Eu não sou apenas um ex-marido frustrado que deixou você e Lucas para trás. Eu sou o pai dele. As palavras dele caíram como uma bomba. Mariana recuou, a respiração falhando por um instante. Ele estava falando sério? Ele era o pai biológico de Lucas? A revelação foi tão inesperada que ela mal conseguiu processar. O que ele estava dizendo? Ela olhou para ele, tentando encontrar um sinal de mentira nos olhos dele, mas só encontrou um arrependimento genuíno, algo que ela nunca imaginaria ver naquele homem. Você está louco, Carlos. O que você está dizendo? Lucas é o meu filho, eu criei, eu cuidei dele, você foi embora. Mariana sentiu o rosto quente, não de raiva, mas de uma dor pungente que não sabia de onde vinha. Eu sei, ele disse, a voz agora mais fraca.
Mas há algo que você não sabe. Quando ela deixou Lucas na porta de casa, ela não fez isso por acaso. Ela fez porque eu sou o pai dele. E naquela época, eu não tinha coragem de assumir a responsabilidade. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo. Mariana sentiu um nó na garganta. O homem que ela amou agora estava ali, diante dela, confessando sua falha. Não era só um arrependimento vazio. Ele realmente estava tentando, de alguma forma, corrigir os erros do passado. Eu traí você, Mariana. Eu me envolvi com Helena enquanto estávamos casados. E quando ela engravidou, eu não sabia o que fazer. Eu pensei que se eu negasse, tudo iria desaparecer. Eu estava com medo da responsabilidade. Então ela me ameaçou. Ela disse que se eu não assumisse o filho, ela iria deixá-lo na minha porta. E foi o que ela fez. E eu fiquei desesperado e fui embora. Mas agora, Mariana, eu não posso mais viver com essa mentira. Eu sou o pai de Lucas. E é por isso que estou aqui. Porque ele é meu filho também. Mariana se sentiu tonta, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele estava falando sobre um passado que ela já havia enterrado, um passado que ela não queria reviver. Mas ali estava ele, trazendo à tona todas as suas feridas não cicatrizadas. Ela olhou para Carlos com uma raiva silenciosa, mas também com uma compreensão amarga. Ele era responsável por tudo aquilo, mas ele agora estava arrependido, e isso de algum modo a atingia profundamente. Você deveria ter pensado nisso há muito tempo, Carlos, ela disse, a voz rouca e sem força. Agora não adianta. Lucas me tem. Ele me escolheu. E você? Você não tem mais lugar na vida dele, não tem mais espaço aqui. Carlos deu um passo à frente, mas Mariana ergueu a mão, impedindo-o de continuar. Não. Você me deixou sozinha para lidar com tudo isso. Você me deixou com um filho e nenhuma ajuda. Agora é tarde demais para voltar atrás. Eu sei, ele respondeu com a voz baixa, com uma tristeza que parecia invadir todo o seu ser. Mas eu quero tentar, Mariana. Quero lutar por ele. Quero ser um pai para ele. Mariana fechou os olhos por um instante, respirando fundo para se acalmar. Ela sabia que não podia confiar nele. Não podia mais permitir que ele entrasse na vida de Lucas sem antes provar que estava disposto a ser o pai que ele nunca foi. Mas ela também sabia que aquela conversa era apenas o começo. Se Carlos realmente estava dizendo a verdade, a situação de Lucas mudaria para sempre. E não seria fácil. Eu não sei se você tem algum direito sobre ele, Carlos, Mariana disse com firmeza. Mas você tem que entender algo. Lucas é o meu filho. Ele não tem culpa de nada disso, e eu farei tudo o que for necessário para protegê-lo. Carlos observou por um momento a dor visível em seus olhos, e então, com um suspiro profundo, ele deu um passo atrás. Eu entendo, Mariana. Eu só queria que você soubesse a verdade. Eu soube que Helena voltou, e eu sou o pai dele, e quero tentar fazer o que é certo, se você me deixar. Se ele quiser me conhecer, eu estarei aqui. Mariana o olhou pela última vez, antes de fechar a porta lentamente, sem dizer mais nada. Seu coração estava apertado, e ela sabia que aquela revelação seria uma sombra sobre ela e Lucas por muito tempo. Mas por agora, ela precisava de espaço, de tempo para processar tudo o que acabara de ouvir. Enquanto ela voltava para dentro de casa, a verdade sobre o passado ainda queimava em sua mente. O que ela faria agora? Como isso afetaria Lucas? Ela sabia que a batalha que ela achava que havia terminado estava retornando. Ela só esperava ter forças suficientes para proteger o filho que sempre considerou seu, de um homem que agora queria ser parte da vida dele, mas que parecia ser tarde demais. Os dias que seguiram o inesperado encontro com Carlos foram como uma montanha russa de emoções. Mariana não conseguia parar de pensar nas palavras do ex-marido, nem nas implicações do que ele revelou. Era como se um véu tivesse sido levantado, e a verdade, embora dolorosa, estivesse finalmente diante dela. Mas ela ainda não sabia como lidar com ela. Lucas, como sempre, estava mais focado em sua vida do que no turbilhão emocional que sua mãe estava atravessando. Era uma tarde comum. Ele vinha da escola com a mochila jogada nas costas e os olhos brilhando com a energia juvenil de quem ainda vê o mundo como um lugar cheio de possibilidades. Ele entrava pela porta, já se preparando para falar sobre o que havia acontecido no dia. Mas parou abruptamente ao ver sua mãe sentada no sofá, com um olhar distante, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Mariana estava ali, mas não estava realmente presente. Ela estava refletindo sobre tudo o que Carlos havia dito e sobre as repercussões disso.
Como explicar a Lucas que de repente o seu pai tinha voltado? Como ela poderia explicar o que até aquele momento fora sua própria decisão proteger o garoto do que considerava ser um passado de erros e mágoas? Oi, mãe. Lucas disse, entrando na sala com um sorriso que se desfez sem que percebeu a expressão de Mariana. O que houve? Mariana tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu esconder a angústia em seus olhos. Lucas, temos algo importante para conversar. Aquelas palavras caíram pesadas sobre ele, mais pesadas do que ela imaginava. Lucas se aproximou, ainda com aquela expressão de confiança juvenil, mas a inquietação começando a se espalhar por seu olhar. Ele sabia que algo não estava certo. O que aconteceu, mãe? Mariana deu uma pausa, sentindo a dor de uma mãe que sabia que estava prestes a alterar, para sempre, a vida do filho. Eu sei que você sempre me perguntou sobre seu pai, mas hoje eu tenho algo a te contar. Algo que talvez mude tudo. Lucas se sentou na frente dela, os olhos fixos, tentando entender o que ela queria dizer. Ele sabia que o assunto do pai era algo que ela evitava falar, mas ele nunca pressionou. Ele sentia que sua mãe tinha seus motivos e ele confiava nela. Mas ao olhar para sua expressão agora, sentiu uma tensão no ar, algo que ele não podia ignorar. Eu sou a sua mãe, Lucas. Eu te criei, te amei como meu filho e sempre vou ser sua mãe, não importa o que aconteça. Mariana falou, suas palavras entrecortadas pela emoção que a consumia. Lucas, ainda sem entender completamente, olhou para ela, como se procurasse mais pistas nas palavras dela. Ele não sabia, mas algo na sua voz naquele momento fazia seu peito apertar. Ele sempre soubera que algo estava em falta. As peças estavam ali, só que nunca haviam se encaixado. Mas, o que você quer dizer com isso, mãe? Eu já sei que você me ama, não precisa falar isso. Você sempre foi a minha mãe. Lucas disse, tentando aliviar a tensão que crescia. Mas Mariana olhou nos olhos dele e foi impossível continuar a fingir que tudo estava bem. Lucas, a verdade é que eu não sou a única que tem direito sobre você. As palavras de Mariana estavam pesadas, como se ela estivesse carregando uma carga insuportável. O homem que foi embora quando encontrei você na porta da nossa casa, quando você era só um bebê. Ele é o seu pai biológico, Lucas. Lucas olhou para ela, tentando processar o que acabara de ouvir. Seu corpo parecia estar congelado, como se estivesse tentando compreender as palavras, mas elas não se encaixavam. O quê? Aquela palavra ecoou por um momento no ambiente. O tempo pareceu desacelerar enquanto Mariana tentava, em vão, encontrar as palavras certas para suavizar o impacto. Ela viu a expressão de Lucas mudar lentamente, primeiro para confusão, depois para frustração e por fim para algo mais profundo. Algo que Mariana não sabia como lidar. Não pode ser, mãe. Isso não pode ser verdade. Você me disse que o homem que foi embora não queria ser meu pai, que não conhecia meu pai biológico. Como isso aconteceu? A voz de Lucas começou a tremer. O turbilhão de emoções, confusão e raiva estava prestes a explodir. Mariana respirou fundo, sabendo que estava quebrando algo dentro de Lucas, algo que nunca poderia ser reconstruído da mesma maneira. Eu não sabia como te contar. Eu não queria que você sofresse, Lucas. Eu te amo tanto, e a última coisa que eu queria era te machucar com essa história. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras dela. As respostas não vinham. Ele sentia o peso daquela revelação, mas ao mesmo tempo, uma revolta crescente. Então ele nunca se importou comigo. Ele perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. E nem Helena. Lucas, eu não sei o que eles sentiam na época, mas agora eles apareceram. Eles querem entrar na sua vida. Ele quer ser o seu pai e ela sua mãe. Mariana disse, o desespero em sua voz, tentando se explicar. Mas você não precisa aceitar isso. Você tem a mim, uma mãe que te ama e sempre amou. Os olhos de Lucas estavam fixos no chão, como se tentasse procurar uma resposta que não encontrava. O que aquilo significava para ele? A dor e a raiva se misturavam em seu peito, mas havia algo ali, uma sensação de perda que ele nunca imaginara que experimentaria. Ele não queria que a verdade fosse essa. Ele não queria esses pais que agora tentavam voltar. Ele não queria, mas ao mesmo tempo algo nele você deveria querer. Eu não sei, mãe. Isso é demais para mim. Eu preciso de tempo. Ele levantou-se caminhando até a porta, a mente em turbilhão. Eu não sei o que fazer com isso. Mariana olhou para ele, sem palavras. O olhar que Lucas lhe deu antes de sair de casa foi cheio de dor e confusão, mas também de uma certa determinação.
Ele precisava descobrir quem ele realmente era agora e como lidar com tudo que havia sido escondido. Mariana sabia que aquele momento mudaria a relação deles para sempre. Ela temia que o futuro deles agora fosse incerto, que o vínculo que haviam construído durante estes 15 anos, tão forte e inquebrável, estivesse em risco. Mas ao mesmo tempo ela sabia que não podia esconder a verdade de Lucas para sempre. O futuro era incerto, mas a verdade seria a única coisa que poderia, de alguma forma, trazer paz para os dois. Os dias que se seguiram, Lucas estava com uma sensação estranha no peito, uma mistura de curiosidade e apreensão. Desde que soubera da verdadeira identidade de seus pais biológicos, sua vida havia tomado um rumo inesperado. A mulher de luxo que se dizia sua mãe, Helena, ainda o visitava, enviando-lhe presentes caros e fazendo promessas de uma vida diferente, assim como o pai passou a visitá-lo. Mas no fundo, Lucas não conseguia se desprender da sua mãe adotiva, Mariana, e do amor que sempre recebera dela. E agora, Mariana tinha que aceitar e esperar. Mais uma vez, eles estavam na justiça. Agora tudo havia mudado. O pai também estava no jogo. Ele viu vantagem em ficar do lado de Helena e agora Mariana teria que lutar contra dois. O dia do novo julgamento chegou como um peso sobre os ombros de Mariana. As horas que antecederam o tribunal passaram lentamente, como se o tempo tivesse se esticado de maneira insuportável. O ar estava denso, carregado com a expectativa do que estava por vir. O salão de audiências estava silencioso, com pessoas ocupando seus lugares. Mas o verdadeiro drama acontecia dentro da mente de Mariana. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia definir não apenas o destino de Lucas, mas também o futuro de sua própria vida. Lucas estava ali, ao lado dela, mas seu olhar era distante, perdido em um turbilhão de sentimentos conflitantes. Ele já não parecia o menino que ela conhecia, o garoto que cresceu sob seus cuidados, o menino que sempre a chamou de mãe com confiança. O peso da verdade havia mudado algo nele. E Mariana sabia que ele estava lutando para entender a complexidade da situação. Era a primeira vez que ela sentia uma distância real entre eles, um abismo de dúvidas e questionamentos. Ele olhava para ela, mas não via mais o que via antes. Não via mais somente a mãe que o criou com amor. O juiz entrou e o silêncio se fez no tribunal. Mariana se ergueu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Carlos estava calado, seu olhar severo fixado na cadeira de Mariana, mas também, curiosamente, no filho que se sentava na frente deles, entre os dois mundos. Era uma sensação desconcertante para Mariana, ver aquele homem, agora tão distante. Lucas, como se sentisse o peso de todas as atenções sobre si, finalmente falou, quebrando o silêncio. Sua voz estava hesitante, como se tivesse que reunir toda a coragem para dizer as palavras seguintes. Eu quero falar, ele anunciou, de forma que ninguém poderia ignorar. A tensão se intensificou ainda mais na sala. Mariana olhou para ele sem saber o que esperar. Eu sei o que esperam de mim, Lucas continuou, olhando para o juiz e depois para os presentes. E sei que em algum lugar, todos querem que eu tome uma decisão que resolva tudo, que decida entre uma vida de confortos ao lado dos meus pais biológicos e uma vida simples ao lado da mulher que me criou. Mas a verdade é que não há escolha fácil para mim. Não há uma resposta que me faça sentir que tudo vai ficar bem. Ele olhou diretamente para Mariana, com um olhar que parecia misturar amor, confusão e frustração. Ele suspirou e continuou. Eu não sabia nada sobre meu pai biológico. Não sabia que ele havia me rejeitado, nem que ele agora quisesse fazer parte da minha vida. Eu cresci com a minha mãe Mariana. Ela me deu tudo o que eu precisava, e o amor dela foi tudo o que eu sempre soube. Ele olhou para Carlos e Helena, que não diziam nada, mas seus olhos estavam duros, julgadores. E mesmo agora, depois de saber a verdade, eu sei que ela nunca me deixou faltar nada. Ela me deu tudo. Mas eu não sei o que é isso. Não sei o que sinto por eles, por esses que não foram meus pais quando eu precisei. As palavras de Lucas reverberaram pela sala, criando um silêncio absoluto. Mariana engoliu seco, seus olhos cheios de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Ela não podia. Ela precisava ser forte, não apenas para ela, mas para o filho que agora estava dividindo seu coração. Eu não quero que minha mãe sofra mais. Eu não quero que ela perca a guarda de mim. Ela sempre foi minha mãe. Ela sempre me amou. Lucas continuou, mais firme. Mas ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente ignorar que há um homem lá fora que é meu pai e uma mulher que é minha mãe e que querem ser parte da minha vida.
Eu não posso ignorar isso. Mariana sentiu o coração apertar ao ouvir as palavras de Lucas. A dor de não saber como ele se sentia, de não ser a única mulher em sua vida, a única mãe, lhe causava uma angústia profunda. Mas ela não podia impedi-lo de fazer sua própria escolha. Ela o amava demais para isso. Ela o criara para ser independente, para ser capaz de tomar decisões, mesmo quando elas a feriam. O juiz, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, finalmente se levantou, interrompendo o clima pesado. Dado o impacto emocional que essa situação trouxe para o jovem Lucas, a decisão final será dele. Ele é quem deve escolher com quem quer viver, com quem sente que pertencem. Ele olhou para o garoto, e então de forma sombria prosseguiu. Você é quem decide. A sala ficou em completo silêncio, como se todos estivessem esperando pela resposta de Lucas, que agora parecia mais confuso do que nunca. Mariana sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ela sabia que não havia mais nada que pudesse fazer, que o destino de Lucas estava em suas mãos. Mas a decisão dele não era simples. Ela olhou para ele e viu a luta dentro dele, o amor que ele ainda sentia por ela, mas também a necessidade de saber mais sobre quem ele era, de onde ele veio. Ela sabia que no fundo ele ainda a amava, mas ela também sabia que o vínculo entre eles estava sendo testado de uma forma que nunca imaginara. Lucas olhou para os três, para os pais biológicos e para a mulher que sempre o amou. Ele sentiu, finalmente, a dor que nunca quis sentir. Não havia resposta certa. Mas em um ato de coragem, ele olhou para Mariana, sua mãe, a mulher que lhe dera tudo. A mulher que nunca o abandonou. Com os olhos marejados de lágrimas, Lucas respirou fundo e com a voz trêmula, disse: Eu escolho ficar com a minha mãe Mariana. O choro de Mariana ecoou pelo tribunal, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de um amor incondicional que, mesmo sendo desafiado, triunfava. Ela se levantou e o abraçou, apertando-o contra seu peito, enquanto a sala assistia à escolha que ela sabia que era certa. Carlos, por outro lado, ficou ali, imóvel. Ele havia esperado que Lucas o escolhesse, que ele aceitasse a vida de luxo que eles poderiam oferecer, mas não foi isso que aconteceu. Ele sabia que perdera, não só a guarda do filho, mas também o vínculo que jamais poderia ser reconstruído. O juiz anunciou a decisão. A guarda efetiva de Lucas permanecia com Mariana, e a sala de audiências finalmente se acalmou. Mas para Mariana e Lucas, aquilo não era o fim. Era o começo de uma nova jornada. Uma jornada onde eles precisariam reconstruir a confiança entre eles. Onde o passado não seria mais um segredo, mas uma verdade compartilhada, por mais dolorosa que fosse. Mariana abraçou Lucas mais uma vez, agora com mais força, como se dissesse em silêncio que, apesar de tudo, ela sempre estaria ali para ele. Ela sabia que a estrada à frente seria difícil, mas ela estava disposta a caminhar por ela, com o filho ao seu lado. Obrigado por ouvir essa emocionante história. Se você se conectou com ela, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam viver essa experiência. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar a jornada.